Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo com gametogênese, né? A gente viu na aula anterior, né, quando a gente tratou de meiose, que a meiose ela resulta em 4 células, né? E essas 4 células, elas têm a metade do número de cromossomos, né, da célula mãe, e essas 4 células têm uma conformação cromossômica totalmente diferente uma da outra e diferente da célula mãe, né? No entanto, nos vegetais, nos indivíduos superiores, né, nos animais, o produto da meiose não necessariamente é o gameta formado, né? Então, para isso, existe o processo de gametogênese, né, que é o processo de transformação na formação de gametas, que é o que a gente vai explicar agora nessa aula de hoje. Então, a gametogênese ela é o processo de formação dos gametas, o que se processa no interior das glândulas sexuais, ou chamado de gônadas. No caso do sexo feminino, isso acontece no ovário, e no caso do sexo masculino, acontece nos testículos, certo? Todas as células elas são capacitadas a passar por esse processo. Mas nem todos os produtos da meiose são gametas completamente desenvolvidos, né? E aí elas passam por algumas fases até que tenha-se o gameta propriamente dito. Então, a multiplicação ocorre no tecido germinativo, né? E ela está submetida a sucessivas mitoses, dando origem a espermatogônias e as ovogônias, que são células especializadas para o processo de formação dos gametas. Essas células, espermatogônias e ovogônias, elas irão passar por um processo de crescimento, caracterizado aí pelo aumento do citoplasma, né, volume do citoplasma e de núcleo, né, e aí elas estão habilitadas em sofrer meiose. Elas passam pelo processo de meiose, né, meiose 1, meiose 2, e aí entra na fase de maturação, que é o processo em que essas células, resultado da meiose, né, passam por um processo de diferenciação, tornando os espermatozoides o óvulo, né. A gametogênese, como eu falei, né, quando se tratar do masculino, a gente tem a espermatogênese, né, que ocorre no testículo, e a ovogênese, que ocorre no ovário. Então, a gente pode detalhar as fases, né, da espermatogênese da seguinte forma. As células germinativas, que são aquelas que estão habilitadas a sofrer meiose, né, elas se multiplicam sucessivas vezes por mitose, né? Isso é caracterizado como período germinativo, né? Ou período de maturação, não, de multiplicação, né? Em seguida, tem um processo de crescimento, né? Essas células, elas vão crescer, e é interessante que vocês observem que é sem divisão, viu, gente? É crescimento do tamanho da célula, tanto de núcleo quanto de citoplasma. E, por último, né, vem a fase de maturação. E aí ocorre meiose 1 e a meiose 2, resultando, portanto, nas 4 células haploides com conformação cromossômica totalmente diferente, ou seja, as informações de um cromossomo para o outro não são iguais e são diferentes, né, da célula mãe. Interessante que depois disso vem o processo de diferenciação, que ocorre a formação, né, dos espermatozoides, aqui representado por essas células. Então, para a gente fazer uma comparação desses eventos dentro do órgão, eu trago aqui essa animação. Então, isso ocorre nos testículos, como a gente falou, porque a gente está falando de espermatogênese, né? O testículo ela tem algumas estruturas que são importantíssimas, né? Tem o próprio testículo, e dentro do testículo tem os túbulos seminíferos, né? Que se eu cortar um tubulozinho desse, eu tenho essa conformação aqui, né? Que vocês estão vendo, né? E aqui tem essa parte mais externa, cobrindo aqui essa parte mais externa aqui, cobrindo
o testículo, né, essa parte do testículo cobrindo os túbulos seminíferos, tem o epidídimo que armazena os espermatozoides. Então, é dentro desse fiozinho, desse túbulo, que tem onde ocorre, de fato, a espermatogênese, né? Então, se eu fizer um corte transversal desse túbulo, eu vou ter essa conformação aqui. Então, eu tenho células relativamente grandes aqui, né, prontas para sofrer meiose, elas sofrem meiose, e aqui na parte mais interna do túbulo está o processo de diferenciação, né, finalizando o processo de maturação da formação de espermatozoide. Tá? Então, para a gente fazer a analogia, a gente tem a espermatogônia, né, os espermatócitos, né, o espermatócito de primeira ordem ou espermatócito 1 são aquelas células que estão aptas a sofrer meiose, elas ainda não sofreram meiose. O espermatócito 1 não sofreu meiose. Tá? Espermatogônia, só relembrando, é aquela célula que vai entrar em meiose. Ela ainda não está crescida, ela ainda vai crescer tanto de núcleo quanto de tudo. Né? Depois ela cresce, né, de núcleo de citoplasma, e aí essa célula crescida a gente chama de espermatócito. Ela, portanto, é uma célula diploide. Ela sofre meiose 1 e forma, portanto, o espermatócito 2. Tá? Nessa meiose 2 aqui, a gente vai ter os cromossomos homólogos separados, mas ainda duplicados, o que caracteriza de fato a meiose 1. Essas células meiose 1 vai sofrer a meiose 2, né? Portanto, as cromátides irmãs são separadas, né? Formando aí as espermátides. Essas espermátides passarão por um processo de diferenciação, né? Que aqui no caso do espermatozoide, é a formação da cabeça, a formação do flagelo, né? E aí tem-se o processo portanto, a formação do espermatozoide. Já a ovulogênese é o processo que ocorre no ovário, portanto, no sexo feminino. É um pouco parecido. Também tem o período germinativo, período de crescimento e o período de maturação. Tá? Então, mais uma vez, aquelas terminologias, né? Lá a gente tinha a espermatogônia, que a gente vai ter ovogônia, ela é uma célula pronta para entrar em meiose, né? Quando ela cresce, tanto de um núcleo quanto de citoplasma, né? Ela a chama de meiose, aliás, a chama de ovócito de primeira ordem, ou ovócito 1, portanto, ela ainda é diploide, né? Ela vai sofrer meiose 1, e aí tem-se duas células, e aí tem uma grande diferenciação aqui em relação ao que acontece com a espermatogênese. O resultado da meiose 1 resulta na célula chamada de ovócito 2 ou ovócito de segunda ordem, com aquela característica de que os cromossomos homólogos estão separados, mas que eles ainda estão duplicados, ou seja, as cromátides irmãs ainda estão ligadas. Né? Só que aqui, diferente do que aconteceu com a espermatogênese, que tem-se duas células viáveis, aqui no ovócito de segunda ordem, a gente vai ter, aliás, o resultado da meiose 1 vai dar origem ao ovócito 2 e uma célula menorzinha aqui que a gente chama de glóbulo polar 1. Tanto o glóbulo polar 1 quanto o ovócito, elas são células haploides, mas que apresentam os cromossomos duplicados, certo? Esse glóbulo polar aqui, ele é uma célula que, às vezes, ele nem entra em meiose 2, né? Portanto, é uma célula que é inviável, ela não tem viabilidade, tá? Então, o ovócito, o glóbulo polar 1, ele pode até entrar em meiose, mas na meiose 2, mas ele não garanto. Já o ovócito de segunda ordem, ele entra em meiose 2 e, portanto, ele vai dar origem a duas células, dos quais uma a gente chama de óvulo e a outra, né, ele passa a fazer parte do glóbulo polar, ou seja, são os glóbulos polares 2, né, ou glóbulo polar, tá, que são
como eu falei aqui, eventualmente formado, né? E essas células N aqui, elas são inviáveis do ponto de vista para a formação de embrião, tá? Então, da mesma forma, a gente tem aí uma analogia, né? Isso ocorre nos ovários, né? Tem o seu ovócito, o que é liberado. Gente, é interessante, tá? O ovócito 2 é essa célula aqui, ó, que ele é liberada a cada processo a cada ciclo, né? A cada cio, né? Só assim é liberado, né? Bom, é interessante que a gente observe que a gametogênese ela acontece em outros indivíduos que não indivíduos superiores, como por exemplo micro-organismo e fungos e algumas algas, né? Então, as duas divisões meióticas produzem 4 células, a gente já sabe, cada uma delas com um número haploide de cromossomos e tem destinos diferentes em diferentes organismos. Por exemplo, o resultado da meiose, quando se trata de leveduras ou de algumas algas unicelulares, né, o produto da meiose se multiplica por mitose. E entenda, gente, que a mitose é o processo de divisão celular em que dá origem a duas células de iguais conteúdo, tá? Iguais conteúdos genéticos, com os mesmos cromossomos, com as mesmas informações, certo? Isso independe se a célula é 2N ou se a célula é 3N, se é 4N ou se ela é simplesmente N haploide, né? No caso aqui, são células da meiose, resultado da meiose. Então, são células haploides. Essas células haploides se multiplicam por mitose, né? Ou seja, elas formam um tecido, né? E eu falo aí que a gente encontra-se uma população de células haploides. Essas células haploides elas vão se multiplicando até que colônias diferentes de células haploides se encontram e, portanto, ocorre a fusão, né, dessas células, restabelecendo o estado diploide, né? E aí sofre novamente outra meiose, o resultado da meiose se multiplica e assim por diante. O produto da meiose em fungos se multiplica por mitose e forma as hifas, né, que é o corpo do fungo, certo? Bom, em condições ambientais apropriadas, todos estes organismos haploides podem produzir células sexuais que são os seus gametas, certo? Bom, isso aqui é o que acontece com algumas leveduras e algumas algas unicelulares. Veja que tem as células haploides, elas estão sofrendo mitose constantemente, né? Até que há um momento em que essas células haploides se encontram, restabelece o estado diploide, né? Formação do zigoto, parará, e aí depois ela sofre meiose novamente, e aí começa tudo novamente, com as populações, né, de células haploides se multiplicando. Bom, quanto aos vegetais, né? E aí eu vou fazer uma observação aqui, que vocês prestem atenção no que eu vou falar, porque vai ser importante para a gente compreender o mecanismo lá de Mendel, das ervilhas. Então, nas angiospermas, né, que são as plantas mais evoluídas, geralmente, né, elas têm, a flor ela tem o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino, ou seja, ela é hermafrodita, né? Claro que não são todas as plantas, né? Mas nesse exemplo é o que a gente tem. Então, essa planta ela tem aqui na parte de baixo verdinho, que a gente chama de sépalas. Essa parte mais externa, aqui maior e colorida, geralmente aqui dá visibilidade à flor, a gente a chama de pétala. Aqui na parte interna da flor, né, logo após as pétalas, a gente vai encontrar as anteras, né? E na parte mais central, a gente vai achar o carpelo, né? Então, é interessante que a gente observe que esses fiozinhos, as anteras, né, elas formam
o que a gente chama de órgão reprodutor masculino, certo? E esse ovário, que é a parte verdinha aqui do centro, formado pelo carpelo, é o órgão sexual feminino. Então, o processo de formação de pólen ocorre dentro dessas cápsulazinhas chamadas de antera, né? E aí, esse evento a gente chama de microsporogênese, é a formação do grão de pólen, né? Então, ela sofre meiose, né? E aí sofre a formação do grão de pólen. E aqui, né, tem a parte interna. Algumas plantas têm só um ovário, outras têm vários, né? Mas nesse caso aqui a gente está vendo uma planta com 6 ovários, tá? 3 de cada lado. E dentro de cada bolsinha dessa, né, ocorre o que a gente chama de megasporogênese, tá? Megasporogênese, que é a formação do óvulo feminino, certo? O que acontece? Isso vai se formar dentro do óvulo, o gameta masculino, né? E na parte de fora, né, na antera, ocorre a formação ocorre a formação do grão de pólen. Bom, esse grão de pólen, ele precisa chegar até o óvulo que está no interior do ovário, né? No interior daqui do carpelo, tá? Então, o que acontece? Para esse grão de pólen chegar até aqui, ele precisa romper essa estrutura, né? Então, aqui existe um orifício, essa célula ela vai formar o estilete e consegue chegar, né, aqui na parte mais externa do óvulo e fecundar o óvulo. Uma vez fecundado o óvulo, né, ocorre todo o processo, né, novamente de formação do fruto, na formação da semente e etc. Tá? Eu não consigo fazer detalhes porque não é minha área de atuação, não conheço bem da morfologia de flores, né? Mas é importante que vocês observem que aqui a gente está tratando de uma planta, né, que ela tem um órgão reprodutor masculino e feminino, né? E que ela, portanto, ela pode autofecundar-se aqui. O próprio gameta masculino fecunda o gameta feminino na mesma flor, tá? Algumas plantas têm uma conformação diferenciada, fazendo com que tanto o órgão masculino quanto o órgão feminino fiquem restritos do meio. Ou seja, essa flor que vocês estão vendo aqui, se vocês observarem, o grão de pólen formado nas anteras, eles podem ser dispersos facilmente, porque ele está livre. Mas algumas plantas têm uma estrutura que faz com que essas anteras fiquem fechadinhas, guardadinhas, e, portanto, os grãos de pólen dificilmente serão levados pelo vento, pelos insetos, né, para fecundar outras flores ou outras plantas. Isso acontece, gente, nas ervilhas que Mendel trabalhou. Então, a flor da ervilha, a gente vai detalhar quando estiver falando disso, ela tem uma estrutura um pouquinho diferente, em que ela guarda toda esse órgão reprodutivo masculino e feminino do meio. E, portanto, toda a fecundação que existe ali é uma fecundação da própria flor, do pólen da flor com o ovário, com o óvulo da própria flor, certo? Então, gente, a gente